Isso não significa que você vai acusar esse homem, tá? Se ele te traiu ou se ele fez alguma coisa que você não queria. Você vai perguntar e você vai escutar o que ele vai te responder. Imagina que esse homem é um novo homem, que você está indo no encontro com ele, que você faz uma pergunta. E como já falei anteriormente em outras lives, sempre que você vai no encontro com um homem, que quando você está começando a conhecer esse homem, você tem que fazer perguntas e escutar, você deixa esse homem falar. E a mesma coisa com teu ex. Uma vez que ele falar o fator determinante que ele acha, que ele se arrepende de ter feito e que isso levou ao fim do relacionamento de vocês, você escuta, você não julga, você pega essa resposta. Por exemplo, ele fala: ai, fulano, eu me arrependo de ter te traído. Ai, fulano, eu me arrependo de ter escrito a mensagem para aquela garota no Facebook, no Instagram. Ai, eu me arrependo de não ter te escutado tanto. E aí você vai buscar por mais detalhes. Por que ele se arrepende disso? E você vai, mais uma vez, você vai escutar o que ele vai te falar, você vai pegar a resposta e você não vai responder ele imediatamente. Ele vai ficar nessa expectativa de que você responda e você vai falar para ele: olha, eu preciso de um tempo para digerir isso. Agora que você me falou que você se arrepende, que esse é o teu maior arrependimento, me dá 1 dia, 2 dias para que eu consiga pensar, raciocinar melhor e eu te dou um feedback daquilo que eu acho. Então isso você vai demonstrar para esse homem que você não é mais aquela mulher insegura, aquela mulher que é muito impulsiva, que uma vez que ele falava uma coisa, você ia lá e revidava. Não, você agora é uma mulher que você pensa antes de falar, que você escuta outra pessoa, mas também dá a oportunidade de você dar a resposta no momento certo, tá bom? Então, você pergunta: fulano, qual o principal arrependimento que você fez? Ele vai te falar, você pega a resposta, estuda e depois você dá um feedback para ele. Mas lembre-se, toda vez que você fizer uma pergunta, essa pergunta não deve ser uma acusação, tá? Ah, então me fala, o que você se arrepende? Não, você fala: olha, antes de querer que a gente tenha uma nova chance, antes de querer te dar uma oportunidade, eu quero te conhecer melhor, eu quero entender melhor por que nosso relacionamento não deu certo. Tanto os erros que você cometeu, tanto também como os erros que eu cometi. Então eu vou te fazer sim perguntas e eu vou analisar essas perguntas, tá bom? Então a primeira pergunta é essa. A segunda pergunta, você vai querer saber como foi o relacionamento dele. Por exemplo, se o teu ex, ele terminou com você e logo em seguida ele arranjou outra mulher, ele entrou em um relacionamento, ou ele te traiu ou te trocou por outra mulher. Você vai querer saber como que foi o relacionamento dele com essa mulher. Eu sei que isso parece algo difícil de se fazer, tá? Mas isso é algo necessário. Por quê? Aqui você não está buscando que o homem te fala: ah, é porque eu pensei que ela era uma coisa e eu quebrei a cara, eu me iludi, ela é isso, isso, aquilo. Não. E o homem, a primeira coisa que ele vai falar é isso, ele vai falar mal dessa mulher. Porque o homem sabe que toda vez que ele fala mal dela, isso vai alimentar o teu ego. Isso é natural, eu sou assim, você é assim, todas nós mulheres somos assim. Então, uma vez que o homem fala mal da ex dele, a gente fica: ah, então eu sou melhor que ela, eu sou melhor que ela. Então não é isso que você está buscando. Você quer saber as coisas boas, você quer saber quais as qualidades que essa mulher tinha que você se sentiu atraída por ela. O que ela tinha de tão bom no relacionamento. E você, talvez a mulher que é muito insegura, ela vai ter medo de falar isso. Porque ela vai falar: ah, Mona, se eu ainda gosto dele, eu vou ficar fazendo ele lembrar dela, das coisas boas dela. Não, você vai ter uma certeza. Se você fizer ele lembrar das coisas boas dela e se ele decidir voltar para essa mulher, é porque ele ainda não te amava. Ele não te amava o suficiente para você aceitar ele de volta na tua vida. Então é até mais um teste para você saber se ele realmente te ama e se ele realmente merece uma nova chance. E uma vez que você puxar, ele não vai estar preparado para isso, tá? Porque os homens, as mulheres não perguntam isso. As mulheres vão querer saber das coisas ruins, mas você vai quebrar as pernas dele e vai falar: eu quero saber as qualidades dessa mulher. Eu quero saber por que você se atraiu por ela. E se o homem, por exemplo, não teve nenhum relacionamento depois de você, você procura saber sobre as mulheres que ele conheceu, que ele teve encontro, mas você vai tentar focar nas qualidades dessa mulher, não das coisas ruins. Por quê? Porque você vai entender a dinâmica do relacionamento deles e entender o porquê que o relacionamento deles não deu certo. Se ele cometeu os mesmos erros que ele fez com você, ele cometeu com ela. Ou seja, ele não mudou. O problema não é a mulher, o problema é ele. Então você está buscando por provas de que ele não tenha cometido o mesmo erro que ele fez com você com outra mulher. Por quê? Se ele voltar para você, ele vai continuar fazendo a mesma coisa, tá bom?
Então, quando você conversar com esse homem, você vai procurar o seu autocontrole, você vai buscar por respostas nesse sentido, em querer saber as qualidades dessa mulher, o que ela tinha de bom, o porquê que o relacionamento deles não deu certo na visão dele, o que ele fez de errado para isso. E entenda, mulheres, que as mulheres sempre falam que os homens, eles não se abrem muito emocionalmente. Os homens não se abrem emocionalmente porque vocês não dão oportunidades para eles. Uma vez que você pede para o homem se abrir emocionalmente para você, você já vai com julgamento em seguida. Você já vai sendo impulsiva, você já vai condenando ele. E os homens, eles não falam justamente por isso. Eu duvido, eu faço um teste, até se você já está em um relacionamento. Se você começar a fazer perguntas ao teu homem e deixar que ele fale, e você não condena ele, você nem dá opinião, a não ser se ele perguntar, esse homem ele vai começar a falar tudo, ele vai se abrir muito da vida dele com você. E eu faço isso muito no meu relacionamento. Meu marido era muito trancado, ele não falava de nada, ele não falava dos sentimentos dele, nada. E eu sempre pergunto ele, e aos poucos, é um trabalho contínuo. Eu pergunto, nossa, por que você... Foi tão engraçado esses dias, eu perguntei para ele, você nunca demonstra as suas emoções, você não demonstra muito quando você está irritado, quando você está triste. Você tem esses sentimentos também? Aí ele falou, Mona Lisa, eu tenho esses sentimentos, só que eu não costumo falar porque talvez você vai me julgar, você vai falar que eu sou fraco. Eu falei, não, eu não vou falar isso. Você tem que ser um ser humano, se você não se sente bem, me fala e tá tudo bem. Talvez às vezes você só queira ser escutado. Então isso é um treino que eu estou fazendo nele. É a mesma coisa que você vai fazer com esse homem. Você vai perguntar coisas dele e você vai ouvir, não vai condenar e não vai julgar, tá bom? Então a segunda pergunta é, me fale sobre a mulher que você se relacionou. E aqui também você não está procurando respostas genéricas. Você quer saber detalhes, você quer saber história. Porque quando ele vai contar a história com mais detalhes, você vai saber se ele está mentindo ou não. Se ele está inventando frufru para te enganar ou não, tá? Então não espere respostas genéricas. Espere uma história concreta. Ah, ela era uma mulher boa, a gente se dava super bem, mas eu acho que eu não estava... Por exemplo, pode ser uma resposta dele. Eu acho que eu não me adaptei à personalidade dela, mas tá tudo bem. E ele fala assim, aí você pode perguntar mais, mas o que da tua personalidade você acha que não se adaptou com a personalidade dela? E aí você vai investigando, é uma forma de você conhecer esse homem novamente, antes de você permitir que ele entre na tua vida. E o que eu estou te oferecendo com essas 5 perguntas é que você pare de viver no piloto automático, que você pare de deixar a pessoa entrar e sair da sua vida a hora que ela quer. Não, acabou essa casa da mãe Joana. Agora, se um homem vai entrar ou sair da sua vida ou voltar, meu amor, é depois de um trabalho, tá bom? Não mais vivendo nesse piloto automático. Deixa eu ver o que eu escrevi mais. A próxima pergunta. Deixa eu ver aqui, gente. A terceira pergunta, você quer saber a versão desse homem porque o relacionamento de vocês não deu certo, tá bom? Eu sei que isso também é uma coisa que eu vou falar. Você não está procurando por brigas, você está procurando por entendimento. Então você quer saber desse homem, na visão dele, o que ele acha, o porquê que o relacionamento de vocês não deu certo. É diferente da primeira pergunta, tá? A primeira pergunta é em relação ao que ele se arrepende do que ele fez. Agora, porque ele acha, por que o negócio não deu certo. A dinâmica no total. Se esse homem te traiu mais uma vez, você vai procurar saber os detalhes, por que ele te traiu, o que levou ele a te trair. Eu sei que dói, vai tocar na ferida, vai acabar com o teu ego, mas é uma forma de você entender o porquê que isso aconteceu. O porquê que levou esse homem a te trair. Foi um comportamento dele, da personalidade dele? Ele é um traidor compulsivo? Ele é um homem que tem algum vício sexual? Ou foi realmente uma dinâmica do casal que gerou a consequência da traição? Então a traição é algo que você não deve levar a culpa só para você, tá? A culpa pode ser ou só do homem, da personalidade dele, ou pode ser da dinâmica do casal. Algum momento ali vocês se perderam na comunicação, algum buraco gigantesco aconteceu que resultou nessa traição. Tá bom? Então você vai querer saber os detalhes dessa traição, onde que ele conheceu essa mulher, o que levou ele a fazer isso, o que levou ele a entrar no site de relacionamentos e procurar outra mulher, o que estava faltando no relacionamento de vocês. Mas mais uma vez, nunca com julgamento, você vai fazer essas perguntas, vai ouvir, vai até anotar se for possível e você vai fazer uma reflexão sobre elas. Você vai olhar, nossa, talvez ele estava certo, talvez não, talvez ele está errado, é porque ele é egoísta ou ele é um narcisista. Você vai analisar a situação, tá bom? Então, mais uma vez, você vai ficar
você vai ficar muito surpresa com a capacidade que os homens têm de explicar os erros deles, tá bom? Porque os homens, eles são muito racionais. Então, uma vez que você dá a oportunidade